vulgaridades, né? Vemos uma outra questão extremamente importante, em Êxodo, que é a instituição da lei mosaica, outro dos elementos mais importantes, uma das maiores contribuições e peculiaridades de Êxodo, não só para a vida de Israel enquanto povo, mas para toda a humanidade, é justamente a instituição da lei mosaica, que tem dois objetivos centrais pelos quais ela é ali instituída. Primeiro, revelar os princípios espirituais e morais de Deus. Nenhuma sociedade, se quiser viver, se quiser ter manutenção ou sobrevivência ao longo dos tempos, ela pode viver sem leis. Já pensou se nós não tivéssemos faróis lá avisando? Não sei se aqui vocês chamam faróis ou semáforos, né? Como que vocês chamam aqui em Recife? Semáforo, né? Farol, semáforo, em São Paulo a gente dá uma intercambiada nesses elementos. Imaginou se você não tivesse, fosse verde para todo mundo passar ao mesmo tempo? A desgraça que isso seria. Já pensou se nós não tivéssemos leis mínimas de respeito, de moralidade, do que é certo e do que é errado? Como que as nossas relações sociais e interpessoais se dariam? Qualquer sociedade implodiria, ela se autodestruiria rapidamente. Então essa é uma das grandes contribuições de Êxodo, não só para Israel, mas para a humanidade, porque essa legislação mosaica, ela tem desdobramentos e tem contribuições no Código Penal, Jurídico, Criminal do mundo inteiro, influenciando em maior ou menor grau a civilização como um todo, especialmente no nosso contexto, a civilização ocidental. Então o Êxodo tem contribuições inimagináveis nos seus desdobramentos, não só para o povo hebreu primeiramente, mas em termos mais secundários, isso repercute em toda a humanidade, em toda a sua história, inclusive na nossa contemporaneidade. Bom, um segundo objetivo envolve o fato de a lei mosaica servir como um acordo ou um contrato, aliança, usando a palavra hebraica aqui, brit, né? Uma aliança entre Deus e o seu povo. Os estudiosos do Antigo Testamento em geral, salvo alguma ou outra exceção, eles entendem que a maneira com a qual ou pela qual Yahvé se relacionava com o seu povo Israel, ela segue essa maneira de relacionamento, essa aliança, ela segue os moldes dos tratados veterotestamentários e mais presentes, acima de tudo no contexto do Antigo Oriente Médio, que refletia o tratado entre suzerano e vassalo. Então Yahvé é retratado como um suzerano, como um monarca, como um rei, e Israel é visto como um povo vassalo. E nesse ínterim do relacionamento entre a divindade, Deus e o seu povo, as pessoas são abençoadas ou amaldiçoadas de acordo com a sua relação de obediência e desobediência, respectivamente, para com Yahvé. Isso é muito bem claro, especialmente no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, onde, se os irmãos lerem, e eu creio que os irmãos de modo geral já conheçam isso, se os irmãos lerem até o versículo 13, mais ou menos, de Deuteronômio 28, por aí, vocês encontrarão apenas bênçãos. Ou seja, essas bênçãos acompanharão vocês, se vocês me abençoarem, serão abençoados na entrada, na saída, no campo, e assim por diante. Quando você vai para a segunda parte de Deuteronômio 28, Yahvé todavia adverte o seu povo, ele dizendo: todavia, se vocês pisarem na bola comigo, em bom português, né, vocês serão amaldiçoados, serão perseguidos pelos vossos inimigos, e assim sucessivamente. Portanto, essa ideia de bênçãos e maldições presentes, por exemplo, em Deuteronômio 28, ela serve como uma moldura para esse grande quadro do relacionamento mais amplo veterotestamentário entre Yahvé, entre Deus e o seu povo, particularmente o povo hebreu, o povo de Israel, tá? E a instituição da lei mosaica também retrata esse tipo de característica relacional entre a divindade e os povos do contexto antigo, como vistos no contexto mais amplo do Antigo Oriente Médio. Um outro ponto, um quinto ponto, nós selecionamos 7 pontos aqui, não tem nada de número cabalístico, tá? Não é uma numerologia cabalística, mas selecionamos 7 pontos
A quinta peculiaridade que nós encontramos em Êxodo, embora aqui já tenhamos uma discussão acerca disso, envolve a instituição do sábado. O sábado, sabemos que ele já é citado de certa forma em Gênesis. Quando nós lemos Gênesis, já no início, no capítulo 2, o sábado já é mencionado. Existem autores, entre os estudiosos do Antigo Testamento, isso é muito discutido e debatido, mas existem pessoas que entendem que Moisés, refletindo sobre a história do seu povo, quando estaria compondo ali a Torá ou o Pentateuco, seguindo a tradição judaico-cristã de que Moisés teria sido o autor da Torá e ou do Pentateuco, como sinônimos, né? Então, refletindo sobre a história pregressa do seu povo, em termos incipientes ou embrionários, nós teríamos então uma menção feita ao sábado já em Gênesis no capítulo 2, só que isso ele reflete de uma forma retroativa a partir da instituição do sábado, que ocorre mais pontualmente no livro de Êxodo. E quando que o sábado é instituído em Êxodo? Não no Decálogo, mas antes dele, curiosamente. Normalmente nós pensamos que ocorre no Decálogo, em Êxodo 20, mas ele ocorre na verdade em Êxodo, no capítulo 16, as referências estão ali, especialmente nos versículos 23 a 30, quando Deus, ao enviar o maná, ele diz para eles, para os hebreus: olha, colham o maná todos os dias, mas quando chegar ali no sábado, não precisem colher, fiquem em descanso, porque eu darei para vocês uma porção dobrada, para o sábado, para outro dia, para vocês não terem que ficar colhendo. Em outras palavras, Deus estava dizendo para os hebreus: eu quero que vocês confiem em mim e dependam de mim durante a vossa peregrinação e a vossa jornada no deserto. Então o sábado, um dia de não trabalho entre 7 dias naquele contexto, ele envolvia, em termos conceituais ou filosóficos, uma dependência do povo hebreu da sua divindade, de Yahvé, crendo que ele iria fornecer a eles tudo aquilo que fosse necessário para a sua sobrevivência. Isso envolve aquilo que nós chamamos conceitualmente, em termos filosóficos, de providência divina. Ou seja, Deus não apenas criou toda a realidade existente, todo o cosmos, todo o universo, mas ele persiste em fazer a manutenção desse mesmo cosmos criado, dentro do qual eu e você nos encontramos. De modo que se eu e você estamos aqui nessa palestra de manhã, estamos não apenas porque tomamos um bom café da manhã, porque dormimos bem na noite anterior, mas porque Deus graciosamente, por meio da sua providência, nos sustenta, nos dá graça, nos dá força, nos dá uma capacidade cognitiva, espiritual, intelectiva, a fim de que possamos estudar as coisas dele e, portanto, sobrevivermos. Então, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus da igreja, não é o Deus do deísmo, que, conforme uma analogia muito recorrente nos contextos filosófico-teológicos, é um Deus que é uma espécie de relojoeiro que trata o universo como um relógio. Ele dá corda nesse relógio que é o mundo e deixa o mundo à deriva, ao Deus da... Não, o Deus da Bíblia, ele intervém na obra da sua criação, fazendo com que ela sobreviva, tenha a subsistência, dê continuidade, a fim de que todos os seus propósitos possam, lá adiante, em contextos escatológicos, serem cumpridos. Então, o Deus da Bíblia, o Deus do judaísmo, o Deus do cristianismo, é um Deus que não apenas cria o mundo, mas faz a sua manutenção. Já pensou se Deus resolvesse suspender leis como a da gravidade? Todos nós agora já teríamos batido a cabeça no teto. Já pensou que vida difícil nós teríamos? Enfim, a vida seria simplesmente impossível de ser mantida ou ter a sua continuidade. E se fazemos isto, é porque Deus, ele continua a preservar a sua criação, dentro da qual eu e você nos encontramos, ok? Bom, então nós temos a instituição do sábado, ali quando Deus, ele graciosamente envia o maná semanalmente ali para os hebreus, e depois o sábado é confirmado em Êxodo 20, versículos 8 a 11. Ele não é instituído, ele é confirmado, ele é instituído antes disso, no contexto do maná. Tanto é que quando você lê o versículo 8 de Êxodo 20, Deus, por meio da instrumentalidade de Moisés, diz ao povo: lembra-te do dia de sábado para guardá-lo.
Ele não está criando nada novo, ele está dizendo: lembra do maná que eu sustentei vocês agora há pouco e tudo? Pois é, lembrem-se desse dia, guardem esse dia. Não façam trabalhos nesse dia como se a alimentação e a sobrevivência dependessem de vocês. Lembrem-se que vocês dependem acima de tudo de mim, Yahvé, que sou o vosso Deus e que vos chamei para ser o meu povo peculiar, o meu tesouro particular. Então olha que ensinamentos maravilhosos nós encontramos, por exemplo, em Êxodo. Depois, em penúltimo lugar, nós nos deparamos com a instituição do tabernáculo, que é uma peculiaridade também do livro de Êxodo, tá? Eu estou pegando peculiaridades gerais e daqui a pouco eu vou entrar em algumas peculiaridades que envolvem mais diretamente a minha tese, especialmente as 10 pragas, tá? Estou concluindo e já vou começar essa outra parte daqui a pouco. Mas o tabernáculo é uma instituição bem interessante, porque mostra um Deus que ele é relacional. Ele quer se relacionar com a sua criação, especialmente com o seu povo, o povo hebreu. Então o tabernáculo na verdade não é um nome bíblico, né? Tabernáculo vem aqui, é derivado da Vulgata, tabernáculum, quando na verdade o texto original hebraico ele traz mishkan. Mishkan aponta para a ideia de uma cabana, né? Claro que em proporções maiores, vamos assim dizer, mas tabernáculo é mais uma influência da Vulgata no nosso contexto ocidental. E é interessante a gente ver o porquê da instituição do tabernáculo, porque ela mostra-nos, como eu já disse agora e reitero, a ideia ou a noção de um Deus que quer se relacionar especialmente com o seu povo. Aliás, eu diria que talvez sem medo de errar, poderíamos resumir a história de Deus com os seres humanos na Bíblia como essa trajetória onde Deus quer cada vez mais manter comunhão e manter proximidade com os seres humanos que Ele criou. Eu diria que essa é a história, de uma forma absolutamente sintetizada, resumida, né? É a história de Deus e da humanidade que Ele graciosamente criou, sem ter a menor necessidade e obrigação de tê-la criado. Por que eu digo isso? Em Gênesis, já no capítulo 3 ali, nós vemos Deus passeando com Adão. Eu imagino que Adão deve ter tido experiências inimagináveis, andando com Deus ali na viração do dia e batendo um papo com o Yahvé no contexto ali do jardim do Éden. Deus ele mantém comunhão com ele, mas o homem quebra essa comunhão por meio do mau uso da liberdade que até então Deus lhe conferira, ali que nós também denominamos de livre-arbítrio, embora seja um nome tecnicamente problemático. Talvez falaremos um pouco sobre isso à tarde, na nossa última palestra, né? Um pouquinho da origem do termo livre-arbítrio, que é problemático. Mas enfim, Deus, Ele quer ao longo da história, ou da sua história redentiva, né? Do seu relacionamento com o ser humano, com o homem, Ele quer se relacionar com Ele. E uma das formas que Deus cria para que isso ocorra, seja propiciado, né? É a criação, a instituição do tabernáculo. E ao longo da Bíblia, entre Antigo e Novo Testamentos, nós vemos esse relacionamento entre Deus e o homem sendo cada vez mais aprofundado. Primeiro, porque ele se relaciona com os homens no contexto cultico, no tabernáculo, por meio de um templo móvel, vamos assim dizer. Mas não contente com esse tipo de relacionamento, que já era profundo e gracioso, porque vinha da parte de Deus, não contente com esse tipo de relacionamento, Deus, Ele deseja se encarnar, se fazer homem na pessoa do seu Filho e habitar entre nós. Mas não contente ainda com esse tipo de relacionamento, Ele quer ainda ter um relacionamento mais íntimo comigo e com você. Quando Jesus é assunto aos céus, Ele envia o Espírito Santo para que agora o próprio Deus, na pessoa da terceira pessoa da Santíssima Trindade, possa morar dentro de mim e dentro de você. Não existe maneira mais íntima, né, por meio da qual Deus poderia se aproximar de nós. Ele começa falando com Adão ali em Gênesis 3, esse relacionamento é rompido, Deus institui o tabernáculo, Ele está com os homens, mas ainda não está dentro deles. Ele envia Jesus, se encarna, vive entre nós, mas depois mora entre nós por meio da pessoa gloriosa do Espírito Santo. Então esse é um resumo, claro que ultra resumido, da ideia dessa noção de um Deus que quer se relacionar da forma mais profunda, mais íntima e mais gloriosa, eu diria, com o ser humano este criado à sua imagem, conforme a sua semelhança. E o tabernáculo tem a ver com isso. Finalmente,
Em sétimo e último lugar, e agora na minha fala eu vou me deter bastante nesse sétimo ponto, aí sim ele já tem mais a ver, bem mais diretamente com a minha tese, que é a coloração egípcia do livro de Êxodo. A coloração egípcia. Eu digo, isso aqui é uma expressão que eu uso na minha tese, que Êxodo fala hebraico, mas um hebraico com sotaque egípcio, né? Sabemos que o livro de Êxodo ele foi escrito em hebraico, mas ele tem uma forte coloração, um forte sabor egípcio, como os estudiosos, tanto judeus quanto cristãos, desse livro bíblico têm admitido ao longo dos séculos. E é isso que nós agora iremos enfatizar a partir dos slides seguintes, tá bom? Vamos falar agora sobre a coloração egípcia do livro de Êxodo. Bom, agora eu vou tratar de alguns elementos também aqui interessantes. Se quiser já colocar os outros, viu? Posso colocar já os três? Aí, perfeito. Então, um detalhe interessante, agora nós vamos começar a entrar em características ou peculiaridades eminentemente egípcias em Êxodo. Primeiramente, o título egípcio Faraó, que aparece aqui de forma hebraizada como Paró. Paró, ele inicialmente significava casa grande, porque o lugar onde o monarca egípcio morava, ele era suntuoso, era um palácio muito grande. Então Paró em egípcio tem o sentido de uma casa muito grande, uma